Vamos voltar a falar um pouquinho, então, dos aminoácidos. Lembrando, então, que os aminoácidos têm um carbono ligado ao grupo amino, ao radical, que varia entre os 20 aminoácidos existentes, o grupo carboxílico e o hidrogênio. Para as plantas e alguns micro-organismos, esses aminoácidos são todos produzidos por eles. Então, eles são capazes de fabricar dentro do corpo deles todos esses aminoácidos. Para os animais, não. Isso varia de espécie para espécie, mas para os animais, no caso dos humanos, dos cães e dos camundongos, 12 deles são aminoácidos naturais, ou seja, o corpo deles consegue fabricar. E 8 são essenciais, ou seja, o nosso corpo não consegue fabricar, sendo necessário pegar pela alimentação. O que significa isso? Significa que aqueles aminoácidos que nós conseguimos fabricar no nosso organismo, eles vão ser produzidos a partir de outros aminoácidos ou de carboidratos que nós conseguimos no nosso corpo. E os essenciais nós não vamos conseguir fazer. Então, eles vão vir de proteínas que nós comemos, né? Nós comemos uma proteína, por exemplo, da galinha. Nós não precisamos de uma proteína de galinha no nosso corpo, simplesmente porque não somos a galinha. Então, o que vai acontecer? O nosso corpo vai desmontar essa proteína, vai pegar os aminoácidos que são essenciais e nós vamos utilizar eles para montar as nossas proteínas. São como as pecinhas de Lego. Aqui nós temos os aminoácidos naturais e os essenciais. Os vegetais vão ser capazes, então, de fabricar todos esses aminoácidos. Isso é lógico, porque os vegetais fazem fotossíntese, eles não vão conseguir obter isso pela alimentação. Então, eles vão obter as substâncias necessárias para fazer esses aminoácidos através, por exemplo, do ciclo do nitrogênio, retirados do ambiente. E os animais vão fabricar a partir de aminoácidos que venham da alimentação ou de carboidratos, como eu citei. No ser humano, os aminoácidos essenciais são isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Se vocês olharem, são 8, mas dependendo do autor que vocês estiverem estudando, eles vão falar que são 10. Então, alguns pesquisadores consideram a arginina e a histidina também como essenciais aos seres humanos. Esses aminoácidos, eles vão se ligar a outros aminoácidos para formar o nosso polipeptídeo, que são as nossas proteínas. Então, o grupo amina de um aminoácido vai se ligar ao grupo carboxila de outro. Então, ó, o grupo amina se ligou ao grupo carboxila do outro, através de uma ligação chamada ligação peptídica. Quando isso acontece, ocorre a perda de água. Portanto, nós dizemos que a ligação entre os aminoácidos é uma reação de condensação ou síntese por desidratação. Uma água foi perdida. Essa ligação peptídica ela ocorre entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio do outro. Então, uma ligação covalente carbono-nitrogênio. Aqui, ó, demonstrando ela. Existem controvérsias, muitos autores determinam que é uma proteína a partir de 50 aminoácidos ligados e alguns autores dizem que são a partir de 20 aminoácidos ligados. Então, a proteína, nós sabemos que é uma sequência de aminoácidos. São longas cadeias desses aminoácidos conectados por ligações peptídicas. Isso também nos permite entender que quando nós temos uma proteína e queremos quebrá-la, basta adicionar água para que nós consigamos separar esses aminoácidos. E da onde vem todo esse controle de como fazer a sequência de aminoácidos e a nossa proteína? Isso é um controle genético. Então, uma alteração no gene vai alterar toda a estrutura e pode mudar a sequência de aminoácidos e, consequentemente, todas as propriedades da proteína, afetando inclusive o seu funcionamento. Então, nós vamos depois analisar
uma substância chamada ácidos nucleicos, que são os nossos materiais genéticos. Então, o nosso DNA ele tem a sequência de informações que vão ser transformadas no RNA mensageiro e, ao chegar ao ribossomo, vai se transformar numa proteína. Então, isso tem uma base genética. Uma mudança na alteração genética, uma alteração genética gera uma mudança na proteína. E aí, como exemplo, nós temos a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença hereditária, portanto, de base genética, onde a alteração genética faz com que ocorra a alteração de apenas um aminoácido da hemoglobina. A hemoglobina, como nós já vimos, é uma proteína presente no nosso glóbulo vermelho. E a alteração é, um ácido glutâmico é trocado por uma valina. É só um aminoácido. Essa sequência enorme de proteínas tem uma pecinha que está diferente. Como se você tivesse montado uma coisa do Lego e você tivesse alterado apenas uma pecinha. Isso acarreta que em baixa concentração de oxigênio, a hemácia pode apresentar esse formato de foice. Portanto, o nome é anemia falciforme. E essas células, elas se rompem facilmente, causando uma anemia. Normalmente, elas aparecem na segunda metade do primeiro ano de vida e elas causam muitas crises de dor na criança. Então, a criança chora descontroladamente porque elas podem obstruir os vasos sanguíneos. E aí, isso daqui também tem essa estrutura em pontinhas aqui, vai causar as dores. Pode facilitar a ocorrência de infecções. E essas células alteradas no formato, elas são reconhecidas e destruídas quando elas passam pelo baço em menos de 30 dias. Em geral, as hemácias duram 120 dias. Essas daqui, em 30 dias, elas são destruídas. E a hemoglobina, que é liberada na destruição das hemácias, é transformada em bilirrubina, que é uma substância que, ao se acumular no sangue, deixa o doente com a pele e as mucosas amareladas. A anemia falciforme é uma das doenças diagnosticadas no teste do pezinho do bebê. E o tratamento, apesar de não ter a cura, existe um acompanhamento médico cujos sintomas são melhorados e a pessoa convive bem com a anemia falciforme. A anemia falciforme, pessoal, é uma doença que se manteve na população porque o local onde ela surgiu era um local onde tinha muita malária. E as pessoas acabavam pegando malária e muitas morriam, mas pessoas com anemia falciforme não contraíam a malária. Ela não tinha, por algum motivo, capacidade de invadir essas células alteradas. E aí elas tiveram uma vantagem naquele local, né? Elas não pegavam a malária. E daí, como elas se mantiveram na população, isso foi passando às outras gerações e a doença acabou se mantendo na população. Nós vamos falar agora da classificação dos peptídeos. Essa classificação é feita de acordo com o número de aminoácidos. Então, quando nós temos 2 aminoácidos, eles recebem o nome de dipeptídeos. 3 aminoácidos, tripeptídeos. 4, tetrapeptídeos. E N aminoácidos, polipeptídeos. Aí varia de acordo com os autores. Alguns consideram apenas acima de 100 aminoácidos como proteína, outros consideram acima de 20, outros acima de 50. Nós temos também a organização estrutural. Como que é a organização de uma proteína? Então, uma proteína ela tem uma estrutura primária. A estrutura primária é basicamente a sequência de aminoácidos. E se eu alterar um aminoácido, eu já altero essa estrutura primária e, portanto, eu altero a função da minha proteína. Então, é conhecido como sequência linear de aminoácidos, e esses aminoácidos ficam ligados uns aos outros pelas ligações peptídicas. Nós temos, então, aqui a sequência de aminoácidos, uma extremidade conhecida como extremidade amino e a extremidade carboxila. Nós também temos a estrutura secundária, que é um arranjo espacial dos aminoácidos próximos entre si na sequência primária de proteínas.
Ou seja, a sequência primária, que seria muito comprida, né? Seria uma estrutura relativamente grande para caber na minha célula, ela vai se torcer e adquirir um formato espacial em formato de hélice para que ela fique menor. Isso é útil para que ela caiba dentro da célula. Essas estruturas são ligadas por essa estrutura é formada pela ligação de pontos de hidrogênio. Então ocorre uma atração elétrica entre o átomo de hidrogênio com carga positiva e o átomo de carga negativa. Nós temos aqui uma estrutura linear em que ela ficou num formato menor porque ela teve esses aminoácidos ligados pelas pontes de hidrogênio. Nós temos como estrutura secundária uma estrutura de maneira regular, conhecida como alfa-hélice, e aí ela recebe diferentes nomes dependendo do giro de rotação da hélice. Então, quando esse giro ocorre primeiro para a direita, ela é conhecida como destrógira. E essas são as proteínas encontradas mais na parede celular das bactérias. E quando o giro ocorre primeiro para a esquerda, como levógera, encontrada em outras proteínas. E temos a estrutura beta-preguiada, que são compostas também por pontes de hidrogênio entre átomos de uma mesma cadeia ou formada entre cadeias polipeptídicas que estão dispostas lado a lado. E aí nós temos, quando essas cadeias são dispostas no mesmo sentido, essa estrutura recebe o nome de folha beta-preguiada paralela e quando são em sentidos contrários, de folha beta-preguiada antiparalela. E temos a estrutura terciária, que é um arranjo espacial de aminoácidos que estão distantes na sequência de polipeptídeos, e aí a hélice vai se dobrar sobre si mesmo e esses aminoácidos que estavam distantes, eles vão se ligar e essa proteína vai se enrolar, formando essa estrutura aqui tridimensional. Como curiosidade, quando nós temos cadeias muito longas de polipeptídeos, elas podem se organizar em domínios, que seriam unidades funcionais dentro desse polipeptídeo. Né? Então, aqui o domínio 2B, o domínio 1B. E, por fim, a estrutura quaternária. Na estrutura quaternária, nós vamos ter duas ou mais cadeias polipeptídicas se associando para compor uma proteína funcional. Então, isso é importante, né? A composição dessa proteína funcional. Nem todas as proteínas vão ter essa estrutura quaternária, diferente das outras que acontecem em todas as proteínas. Essa associação ela vai acontecer através de forças covalentes, como pontes de sulfeto, e ligações não covalentes, como pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas. E as subunidades delas também podem atuar de forma independente ou cooperativamente no desempenho da função bioquímica da proteína, mas isso é importante, nós temos uma proteína funcional. Toda essa associação gera essa proteína funcional. Exemplo é a nossa hemoglobina, que é uma molécula formada por 4 cadeias polipeptídicas, e elas vão possuir também um grupo conhecido como núcleo M, que é um grupo não proteico e portador do ferro, ao qual vai se ligar o oxigênio. E, portanto, é a nossa proteína responsável pela distribuição de oxigênio no nosso corpo.